Olá, pessoal! Todos bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje, dando continuidade à apostila 22, parte B, estudaremos matemática. Vamos lá? Na aula de hoje de matemática, nós vamos estudar a planificação de sólidos geométricos. Em outras aulas, em aulas anteriores, nós estudamos os sólidos geométricos. Você está lembrado? Nós temos os poliedros, nós temos também os corpos redondos e hoje nós vamos ver a planificação desses sólidos geométricos. Como sempre, o material trouxe para vocês um site que vocês poderão acessar e encontrarão mais informações sobre esse conteúdo. Então, acompanhe a leitura aí pelo seu material. A planificação de sólidos geométricos é muito útil para o cálculo da área e também para a criação de moldes para realizar a montagem desses sólidos. Os principais sólidos são o cubo, o paralelepípedo, o prisma, a pirâmide, o cilindro e o cone. Existem diferentes formas de planificação de um sólido, que é a representação em duas dimensões. Para montar um dado, por exemplo, precisamos construir um molde desse dado, ou seja, a sua planificação. Lembram-se, pessoal, quando estudamos os sólidos geométricos, nós vimos as diferenças. Alguns sólidos geométricos são chamados de poliedros e outros de corpos redondos. Aqui nós vimos os exemplos de poliedros, que são o cubo, o paralelepípedo, o prisma e a pirâmide. Todos esses são poliedros. Lembram-se do significado de poliedros? Poli, muitas, e edros, faces. Então, poliedros, muitas faces. E no caso dos poliedros, todas essas faces são faces planas. Já o cilindro e o cone, eles são corpos redondos. Por quê? Eles não possuem todas as faces planas, eles podem rolar. Então, nós temos essa diferença que você precisa sempre se lembrar. Alguns sólidos geométricos são os poliedros e outros sólidos geométricos são corpos redondos. E o que é a planificação? Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar todo o sólido. Utilizamos a planificação também como molde para a criação desses sólidos. Olha a diferença. Quando nós temos o sólido geométrico, ele é uma figura 3D, 3 dimensões. Lembram-se que nós falamos bastante sobre isso? Por que 3 dimensões? Quando eu vou calcular o volume desse sólido, eu preciso calcular a base, a altura, a profundidade. E a planificação é uma figura bidimensional. Eu só tenho dois lados que eu tenho que fazer o cálculo, né? A base e a altura. Então, tem essa grande diferença. Uma figura que é tridimensional, nós chamamos de sólido geométrico, seja poliedro ou seja corpo redondo. E a planificação, nós já chamamos de figuras bidimensionais. Vamos ver, então, a planificação dessas figuras? Um dado que a gente sempre utiliza em jogos, em brincadeiras, e o cubo lembra o dado, ou vice-versa. O dado lembra um cubo. Então, nós temos aqui a planificação desse dado. Aqui na parte superior, nós temos o dado montado. Então, aqui ele é uma figura tridimensional. E aqui, quando nós planificamos o dado, nós já temos a figura bidimensional. E quando ele está planificado, como foi dito no texto, eu consigo visualizar todos os lados desse dado, que na verdade também é um cubo. Nessa maneira que está aqui em cima, quando o cubo está montado, eu não consigo visualizar todos os seus lados. Eu precisaria estar virando, girando esse dado para poder ver os outros lados. Então, a planificação permite essa visualização num todo. Planificação do cubo. O cubo é uma das formas bastante comuns no nosso dia a dia. O dado, por exemplo, possui formato de um cubo, assim como o cubo mágico e caixas. O cubo é composto por 12 arestas. Vamos nos lembrar o que significa? Arestas, olha aqui, destaquei para você aqui na tela em azul. Todas as linhas da figura são arestas, então um cubo tem 12 arestas. Tem também 6 faces.
Vou destacar uma face aqui para você. A face, para você entender e lembrar, porque nós já estudamos isso, as faces são os lados desse sólido. E também temos 8 vértices. Os vértices, destaquei aqui em verde, são essas pontas. O encontro de duas arestas formam um vértice. Então, nós temos 12 arestas, 6 faces e 8 vértices aqui no cubo. E a planificação de paralelepípedos? O paralelepípedo pode ser identificado em caixas de sapato, tijolos, entre outros. Ele possui também 6 faces, formadas por quadriláteros no formato de paralelogramos, 12 arestas e 8 vértices. Vou destacar aqui para vocês também. Olha aqui, a face de um paralelepípedo, aresta e vértice. Então, nós temos, no caso do paralelepípedo, possui a mesma quantidade de faces, vértices e arestas que o cubo. A diferença é que o cubo tem todas as faces quadradas. Já no paralelepípedo, isso não é assim. Nós possuímos aqui no paralelepípedo, cada paralelepípedo possui quadriláteros. O formato dele é quadriláteros e paralelogramos, que também nós já estudamos. Paralelogramos são formas geométricas planas que possuem 2 pares de lados paralelos. Planificação de prismas. De forma geral, o prisma é um poliedro que possui 2 bases iguais ligadas pelas faces laterais. Então, essa característica dos prismas, você não pode esquecer. Os prismas, eles têm 2 bases iguais. Essas bases podem ter vários formatos, como triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, entre outros. O número de faces, arestas e vértices depende da base. Ele também é muito comum no nosso dia a dia, já que existem caixas que possuem formatos diferentes em suas bases. Então, uma outra característica, uma característica muito importante dos prismas que você tem que sempre se lembrar é a diferença das bases. Por quê? De acordo com a base do prisma, ele vai receber um nome. Por exemplo, se as bases do prisma forem triangulares, nós chamamos de prisma de base triangular. Se forem quadradas, nós chamamos de prisma de base quadrada. Se for pentagonal, né? Um pentágono, então nós chamamos de prisma de base pentagonal. E também temos esse aqui, que eu vou destacar para vocês, as 2 bases. Olha, acabei de destacar. No caso deste prisma que tem aí no seu material, as bases que eu destaquei aqui, elas possuem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas bases possuem 6 lados. Então, uma figura geométrica plana que possui 6 lados é chamado de hexágono. Então, esse prisma, ele é chamado de prisma de base hexagonal, pois suas bases possuem 6 lados. E as outras faces do prisma são retangulares. Olha só, acabei de destacar para vocês. Então, novamente, o nome desse prisma, de acordo com a sua base, prisma de base hexagonal. Sempre lembrando, pessoal, o nome completo aí desse prisma ou de outro depende da sua base. E as pirâmides, aqui nós temos a planificação de uma pirâmide. As pirâmides também podem possuir bases diferentes, que podem ser triangulares, quadradas, pentagonais, entre outras. A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices e arestas. As pirâmides do Egito, por exemplo, possuem base quadrada, como foi mostrado aqui nessa imagem que você tem também aí no seu material. A diferença entre prisma e pirâmide, eu acabei de explicar para vocês que os prismas têm 2 bases iguais e as outras faces são retangulares. No caso das pirâmides, a pirâmide só possui uma base. E essa base, como foi dito aí, pode ser triangular, pode ser quadrada, pode ser pentagonal, pode ser hexagonal ou outras. No caso desta daqui, vou destacar para vocês. Ó, a base é quadrada, como foi dito aqui, que são as pirâmides do Egito.
Então, se a base dessa pirâmide é quadrado, nós chamamos de pirâmide de base quadrada. Se fosse triangular a base, nós chamaríamos de pirâmide de base triangular. Se fosse um pentágono, pirâmide de base pentagonal. Um hexágono, pirâmide de base hexagonal. E assim por diante. E de acordo com essa base, nós vamos ter que contar depois o número de faces, o número de vértices e o número de arestas, que são diferentes de uma pirâmide para outra. E aqui as outras faces da pirâmide são formadas por triângulos. Então, a base pode ser modificada, mas as outras faces, que são as faces laterais, são triângulos. Planificação de cilindros. O cilindro é um corpo redondo e é igualmente comum no nosso dia a dia. Essa é a forma geométrica de latas de refrigerante, canos, entre outros objetos. O cilindro possui duas bases no formato de círculo e sua face lateral tem o formato de um retângulo. Em sólidos arredondados, não faz sentido falarmos de número de faces e arestas, já que elas são arredondadas. Então, no caso dos corpos redondos, nós não falamos em número de faces, nem número de arestas e, claro, também nem número de vértices. Então, nós temos aqui, no caso do cilindro, ele tem as duas bases que são formatos de círculo. Acabei de destacar aqui para vocês. E a face lateral, que depois ela vai arredondar, é um retângulo. Acabei de destacar aqui para vocês. Então, essa é a planificação do cilindro. Outro sólido que vemos bastante é o cone. Então, aqui nós temos a planificação do cone. O cone possui uma base circular e a sua lateral possui formato de um arco. Objetos como casquinha de sorvete, chapéu de aniversário, entre outros, possuem formato de um cone. É muito comum vocês verem alguns objetos que tenham esse mesmo formato do cone. Então, como foi dito aqui, o cone possui apenas uma base e essa base é circular. Acabei de destacar aqui para vocês. E depois, a sua área lateral, que é o formato de um arco. Olha lá. Então, esse é um modelo da planificação de um cone. E como eu disse, comece a observar aí no seu dia a dia, você vai encontrar muitos objetos que você utiliza ou que você tem aí na sua casa que nos lembra o cone ou que nos lembra o cilindro ou outro sólido geométrico que tenhamos trabalhado, que você possa ter visto aqui no seu material. Primeira atividade. Na nossa primeira atividade de hoje, nós temos aqui 3 planificações. Então, qual é a proposta da atividade? Observando as imagens abaixo, responda. Quais são os sólidos geométricos planificados em cada uma delas? Então, você vai escrever, letra A, observe aqui com bastante atenção qual é a planificação que temos aqui na figura A, é a planificação de qual sólido? Depois, observe aqui a figura B, é a planificação também de qual sólido? E, por último, a figura C. Escreva aqui qual é a planificação em cada uma das letras, A, B e C. Lembrando, pessoal, que no início aí do seu material, quando falamos em planificação, foi explicado para vocês que tem diferentes formas de planificação. Nem sempre a planificação, por exemplo, de um cubo vai ser como essa que nós vimos aqui na apostila. Pode ter outra forma de planificar o cubo, assim como o paralelepípedo também. Então, é importante você prestar bastante atenção em como está a planificação e conseguir entender de qual sólido é essa planificação. Atividade 2. Ligue cada sólido geométrico à sua respectiva planificação. Então, nós temos aqui a imagem 1. Se você prestou bastante atenção, tem duas bases iguais. Olha aqui, essa base de cima, que é triangular, e essa base de baixo, que também é triangular. Então, essa é a imagem de um prisma de base triangular. O 2, nós temos apenas uma base aqui embaixo. Olha onde eu estou passando o ponteiro.
é uma base, e essa base, ela é triangular. E todas as outros vértices se encontram lá em cima, né? Todas as outras faces se encontram no único vértice aqui em cima. Então, como possui apenas uma base, nós já conseguimos entender que é uma pirâmide. E é uma pirâmide de base triangular, porque aqui embaixo nós conseguimos enxergar que a base é um triângulo. A imagem 3, muito fácil, né, pessoal? Você olha, já identifica a aparência de um dado. Portanto, esse é um cubo. E aqui a imagem 4, nós percebemos que tem uma única base aqui embaixo, que todas as outras faces se encontram aqui nesse vértice de cima. Então, nós temos uma pirâmide. E essa pirâmide, a base dela, observem aqui onde eu estou passando o ponteiro, é um quadrado. Então, aqui nós temos a pirâmide de base quadrada. Então, vamos reforçar? A imagem 1 é um prisma de base triangular. A imagem 2 é uma pirâmide de base triangular. A imagem 3 é um cubo e a imagem 4, uma pirâmide de base quadrada. Agora você vai fazer a ligação correta a cada uma de suas devidas planificações. Hora da tarefa. Então, agora você vai colocar em prática o que você entendeu, o que você aprendeu e também o que você relembrou, porque boa parte do que estudamos hoje você já sabia, você já tinha estudado em outras aulas, então você foi lembrando e também aprendeu coisas novas na aula de hoje. Parte 1. Observe a planificação na parte superior da imagem e assinale a qual sólido geométrico essa planificação pertence. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco que o mesmo sólido geométrico ele pode possuir diferentes planificações. Por isso, se atentem aí com bastante atenção a essa planificação que tem aqui, tem aí no seu material, e você vai conseguir identificar qual delas representa aqui embaixo, qual sólido geométrico que está aqui embaixo é a representação planificada aqui na parte de cima. Então, olhe com bastante atenção para você conseguir identificar. Parte 2. Alguns alunos de uma sala de 5º ano receberam planificações de sólidos geométricos para montar, conforme a figura abaixo. Então, nós temos aqui ó, a representação da Diana, a representação do Fábio, da Laura, da Maria, do Paulo e da Tânia. Com base nessas informações, responda quais alunos receberam pirâmides para montar. Então, nessa atividade, basta você olhar com bastante atenção e escrever aqui embaixo o nome dos alunos que receberam a planificação de pirâmides. Como nós acabamos de estudar, as pirâmides, elas têm uma característica completamente diferente dos prismas, por quê? Vamos relembrar mais uma vez? Os prismas possuem duas bases iguais e as outras faces laterais são retangulares. As pirâmides, elas possuem uma única base e todas as outras faces laterais delas se encontram no único vértice lá em cima, numa ponta. O vértice, para você se lembrar de uma maneira mais fácil, são as pontas. Então, aqui como pediu pirâmide, você tem que localizar quais planificações aí possuem apenas uma base e as outras faces laterais vão se encontrar num vértice lá em cima, num pontinho lá em cima. Então, localize quais são as pirâmides aí e escreva o nome dos alunos que receberam essas pirâmides. Não tá difícil, né, pessoal? Agora você vai usar aí tudo que você entendeu, tudo que você aprendeu. Claro, sempre que for necessário, além de você poder consultar aquele site que o seu material trouxe como exemplo para vocês, vocês podem também voltar aqui nas páginas da apostila, ler novamente os textos que eu li aqui com vocês, e aí você pode tirar suas dúvidas lendo esses textos, vendo os exemplos que a apostila trouxe. E o mais importante, não fiquem em dúvida. Todas as suas dúvidas têm que ser respondidas. E para quem você precisa passar as suas dúvidas?
para os seus professores. Durante as correções, durante as aulas, sempre você precisa pedir ajuda aos professores, que eu tenho certeza que vão esclarecer para vocês, que vão dar mais exemplos e você vai conseguir entender o conteúdo completamente, com certeza. Chegamos então ao final de mais uma aula. Essa aula é bem gostosa de ser trabalhada. Aí com seus professores, se é que não foram, que não fizeram ainda, vocês podem aí junto com os professores fazer essas planificações. Vocês podem, talvez o professor já tenha até levado para vocês alguma planificação para vocês montarem os sólidos. Vocês podem também fazer atividades de desmontar uma caixa. Por exemplo, quando pegamos uma caixa de creme dental, por exemplo, e com cuidado vamos desmontando essa caixa, tirando a cola com cuidado, sem rasgar, nós abrimos a caixa de um creme dental, por exemplo. Ao fazermos isso, nós acabamos de fazer uma planificação. Ou outra caixinha que você tem em casa, uma caixinha de sabonetes, uma caixinha de perfume, de creme que a sua mãe tem aí. Faça isso, faça esse trabalho, faça essa atividade. Desmonte com cuidado essa caixa, abra ela, você terá feito uma planificação de um sólido geométrico. Então, espero que você tenha bastante criatividade e faça todas essas atividades aí com seus professores. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!